A Janela do Meio, de Elizabeth Gould. Sinopse: A Janela do Meio, um romance empolgante cujo tema central gira em torno da reencarnação e lembrança de vidas passadas, onde a personagem principal, em meio a constantes estados depressivos, é levada a buscar a antiga moradia do passado. Ao habitar a moradia, em passeio com a família, no contato com a paisagem e detalhes da casa, começa a recordar-se da vivência passada naquele lugar, há 200 anos. A casa possui uma sala com 3 janelas, sendo que uma delas foi totalmente fechada na recuada época, causando permanente inquietação na personagem atual, principalmente nas ocasiões de fortes relâmpagos e trovoadas. A lembrança do passado, em circunstâncias emocionantes, revela a razão do fechamento da janela e o porquê do pânico diante de relâmpagos e trovoadas. Nota sobre a autora do livro. A romancista inglesa Elizabeth Gould nasceu no ano de 1900 em Wales e passou a infância em um ambiente poético e medieval, embalada pelos contos de sua mãe. Ela estava com 23 anos quando seus pais se mudaram para Oxford, onde se estabeleceram. Neste romance reencarnacionista, ela aborda o tema ricamente floreado nos mínimos detalhes em suas descrições dos cenários onde a história se passa, muitas vezes se utilizando de palavras de difícil dicção e entendimento. Para facilitar a narração, algumas palavras podem estar sendo substituídas por sinônimos, ou seja, de fiel significado com o texto, porém mais simples no momento da leitura. Ficando aqui o meu pedido de desculpas, se às vezes eu gaguejar, e também minha intenção despretensiosa de apenas melhorar o entendimento dessa narrativa. Nada será acrescentado que não faça parte do contexto. Entretanto, por tratar-se de audiolivro, para que não fique muito extenso, alguns longos trechos que falam sobre conflitos políticos serão abreviados ou resumidos para que a narrativa siga em torno dos personagens principais e sua maravilhosa história. Na capa do livro não apareceu o nome da editora. A editora é O Clarim. Obrigada pela sua compreensão. Prólogo. A busca. O romance de vossa alma é a mais maravilhosa história. A nossa história começa no princípio da primavera, em pleno centro de Londres. Judy Cameron passeava em meio à multidão colorida. O descontentamento se pintava em seu rosto. Ela sonhava com um céu de abril em pleno campo, grandes nuvens projetando suas sombras sobre as dunas rosadas, e de súbito ela teve vontade de chorar. Ridículo! Ela fechou os olhos furiosamente, detestava lágrimas e, por outro lado, naquela manhã pintara-se com o maior dos cuidados. A horrível gripe que tivera deixara-a enlanguecida. Ela entrou em um salão de chá. Sentou-se diante de uma pequena mesa com um tampo de mármore e pediu café em um tom de tal forma peremptório que a criada quase saiu correndo. Nada como café para nos impedir de chorar. Mas, afinal, ela se perguntava com cólera, o que pode dar a uma pessoa o desejo de chorar? Ela era jovem, gozava de boa saúde, tinha uma presença agradável, podia dar-se todos os vestidos que quisesse e nada tinha a fazer durante o dia, senão divertir-se. Tinha pais que, como se ela tivesse uma varinha de condão, faziam tudo quanto desejasse. E um noivo ridiculamente indulgente, em relação ao qual se portava de idêntica maneira. Possuía uma cadelinha, Sara, um gato persa e um carro, um Willman. E, entretanto, não se sentia feliz.
estava farto de tudo aquilo, não tinha lembrança de jamais se ter aborrecido a um tal ponto. E logo agora, naquele dia em que o universo parecia uma bolha de sabão paramentada de todas as cores do arco-íris, movimentando-se mansamente ao sopro do vento oeste. O caso era sério. Essa crise de saciedade tomava a curiosa forma de uma perda de identidade. Parecia-lhe que não havia ninguém que fosse Judy Cameron. Ela não passava de uma unidade na tabela, uma simples bolinha na grande casca da vagem da multidão, terrivelmente semelhante a todas as outras, pois que, se viesse a desaparecer, ninguém disso se aperceberia. Naquele carrossel tumultuoso que era, simplesmente a vida de Londres. Recordou-se do baile em que fora na véspera. Era igualmente uma espécie de carrossel. Revia-se ela e as outras jovens que lá se encontravam, perfeitamente semelhantes umas às outras, com seus lábios pintados, as sobrancelhas depiladas e ondulação permanente nos cabelos, idênticas. O mesmo ocorria aos homens. Todos envergavam o mesmo terno negro, a mesma camisa branca, todos recitavam com uma voz arrastada as mesmas histórias estúpidas, todos lançavam às mulheres o mesmo olhar protetor e ligeiramente insolente. Essa cena familiar e agradável subitamente causou náuseas em Judy. Afinal, o que se passava? Seria o pensamento de que todas aquelas pessoas se reuniam em um breve instante, interrompendo suas aventuras individuais, para trocarem delicadezas? Ou seriam aquelas bonecas pintadas que se iam pôr a leilão a fim de verificar as melhores ofertas? Judy, que não se tinha ainda restabelecido da depressão que lhe causara a gripe e que estava mal satisfeita com sua roupa, desgostou-se mais ainda, pensando que ela também estava à venda entre aquelas bonecas. Pior do que bonecas, ela e suas companheiras não eram criaturas verdadeiras. Não eram senão ervilhas no compartimento feminino da vagem da sociedade mundana. Então, o que aconteceria? Pois bem, ela disse a si mesma, elas se contentariam em dançar e outra vez dançar, até que estivessem cansadas com a ervilha que estava no outro compartimento da vagem. Depois do que passariam anos a desempenhar o que se denominava obrigações mundanas, o que consistia, pelo menos até onde Judy estava informada, a permanecer de pé, em meio a uma multidão da sociedade, comendo, bebendo, tagarelando, sem coragem bastante para se assentar. Depois elas morriam. Ótimo! Pelo menos a morte garantia-lhes o direito de se deitarem em... Judy tomou o seu café, suspirou e se dirigiu ao reservado para retocar o pó de arroz. Olhou-se no espelhinho de bolsa convexo que mostrava seu rosto em miniatura. Nada mal. Uma fisionomia pequena, pálida, agradável e artificialmente colorida. Nada mal. Porém, nada que a diferenciasse das outras. Seus olhos azuis sobre sobrancelhas finas e depiladas, cabelos castanhos e ondulados, mas onde a originalidade e a individualidade? Ela fechou a bolsa e voltou-se à mesa. Chamou a criada para pagar a conta. Pelo corredor se aproximava uma boneca, quase mecânica, como uma cabeleira amarelo gema de ovo e a boca rubra como uma framboesa. Todavia, Judy fazia uma ideia errônea de si mesma. Embora não a tivesse descoberto, trazia em si uma individualidade encantadora. Sua força e sua coragem eram visíveis. Havia estrelas em seus olhos sombrios.
O desenho de seus queixos e de seus lábios eram delicados, diziam muito de sua determinação. Ela mantinha a cabeça firme, erguida, e na maneira como movimentava seu corpo delgado, podia-se mesmo visualizar uma ponta de arrogância. Além de tudo, possuía essa espécie de vitalidade que lembra uma chama ardente. Vendo-a, era impossível pensar-se na morte. Entretanto, era na morte que Judy estava pensando quando voltou a caminhar na rua, não com receio, mas com amizade. A morte benfazeja e caridosa que colhe as marionetes do carrossel e as faz deitar-se. Deus do céu, pensou Judy, vai ser preciso que eu tome um fortificante. Ela apressou o passo, porém logo viu uma loja de flores e como as adorava. Deteve-se para olhá-las. Narcisos dourados como frutos ensolarados da jovem primavera. Campânulas tão azuis quanto seus olhos. Grossos jacintos, rosas e brancos, semelhantes a robustas garotinhas nos tabuleiros fofos, úmidas, violetas, junquilhos e rosas-chá se ofereciam ao seu olhar. Os perfumes agradáveis e familiares chegavam até a rua e afagavam as narinas de Judy. Ela os sorvia. Cada flor tinha o seu perfume particular, sua individualidade e mesmo suas próprias cores, tão diferentes umas das outras, quanto são as árvores, os pássaros, as nuvens. Cada qual atingira a perfectibilidade à sua maneira. Aspirando aqueles aromas, Judy pensou inesperadamente que a natureza, e nunca o homem, sabia como é preciso viver. O homem, abandonado a si mesmo, não sabia que outra coisa fazer senão apertar o nariz na espádua do vizinho e girar em torno, com seus semelhantes, até que morre de esgotamento. Mas as coisas mais naturais, as flores, a erva, as árvores, se desenvolviam cada uma ao seu próprio ritmo, explodiam sua perfeição sob o sol e, enraizadas na paz e na quietude, viviam suas vidas em uma união com a terra que a suporta. Alcançar a união através da individualidade não era a forma verdadeira de viver? A unidade não era o bem último e a individualidade o caminho para alcançá-la? Não deveríamos descobrir e conhecer essa própria individualidade antes de podermos nos unir a qualquer coisa que não seja nós mesmos? Uma resolução súbita se inflamou em Judy. Ela se distanciou da loja do florista, apertando os lábios, com aquela expressão que sempre fazia a família suspeitar de um plano inesperado. Ela fugiria, romperia com aquela vida monótona e mecânica que a sufocava. Em qualquer parte, ela não sabia como, descobriria seu verdadeiro eu, aquela Judy que certamente vivia no recesso da boneca que ela desprezava. Em alguma parte, mas onde? Onde alguém poderia encontrar-se a si mesmo? Seguramente onde nasciam as flores, tão gloriosas por si mesmas, onde a terra fosse antiga, aprazível, sábia e não tivesse sido maculada pela loucura dos homens. Sim, mas onde? Enquanto se entregava a essas reflexões, ocorreu a Judy uma coisa curiosa. Ela caminhava ao longo da calçada e se deteve maquinalmente diante da loja de um comerciante de quadros. Olhou uma das telas expostas na vitrine. Reproduzia uma montanha e a Judy ocorreu que nunca, ao longo dos anos, desde que fora criada, sofrera qualquer modificação. Judy ainda não se apercebera de que ela examinava o quadro. O que sucedia era estranho.
E subitamente Regent Street desapareceu e as 1000 vozes da rua também silenciaram. Tudo desaparecera, tudo. E a única coisa que existia para ela era aquela montanha sombria e purpurina, cuja silhueta irregular se destacava bruscamente contra um céu frio e tormentoso. Seu cume se perdia em meio às nuvens pesadas. No primeiro plano podia-se ver um bosque de lariços e, através dos ramos recobertos de argônteas verdejantes, as águas prateadas de um lago. No flanco da montanha, descendo das alturas nebulosas para o lago, um riacho caía em cascatas tumultuosas, entre rochedos e fetos, e parecia um rasgão em um manto de cor púrpura. Essa paisagem tinha uma beleza severa e um pouco assustadora, mas que ao mesmo tempo satisfazia plenamente o espírito por sua perfeição. Havia nela um não se sabia o que, algo de decisivo e fatal. Aquele quadro, mais do que um quadro, parecia ser a visão de um outro mundo. Judith contemplou-o. Tinha a impressão de que via por uma janela, enquanto Regent Street, aquela rua luxuosa, não passava de uma pintura, tendo apenas a aparência da realidade. A pintura de uma mão havia afastado para dar lugar a uma outra, verdade terrivelmente real. Essa sensação George experimentou não apenas com os olhos, mas com todo o seu ser. Sentia o vento frio soprar sobre ela pela janela aberta. Percebia os dedos gelados do vento norte que a percorriam ao longo do corpo, dando-lhe um frêmito de medo, mas também quase que um estremecimento de êxtase. Em seus ouvidos soava o ruído das cascatas e os gritos dos pássaros da montanha. Sentia o odor da terra úmida, dos vegetais, e sob seus pés esmagava a relva obstinada. Enquanto olhava, todo seu ser se concentrava. De pouco em pouco tomou conhecimento de si mesma e soube que seu espírito individual, no qual não acreditava até então, existia. Deparava agora a alternativa mais grave que ele jamais defrontara. Era preciso escolher. De cada lado do quadro, representando a montanha, havia 2 lados. No da direita, via-se o salão de bailes londrino, brilhantemente iluminado. No da esquerda, via-se o confortável interior de uma mansão campestre. Lentamente, esses 2 quadros pareciam avançar para um primeiro plano, como para forçar a atenção de Judith, e parecia-lhe que os via, a eles também, através de janelas. Era como se tivesse à sua frente 3 janelas se abrindo para 3 mundos diferentes. E ela sabia que era preciso decidir bem depressa, decidir em qual daqueles 3 mundos ia ter o seu lar. À direita se abria um universo brilhante e rico, aquele em que ela nascera e ao qual pensara estava destinada. À esquerda estava o universo do compromisso, que oferecia prazeres tranquilos, com o amor da natureza e das coisas domésticas e um aprazível conforto. Mas o que via através da janela do meio? O que via através da janela do meio? Um mundo de uma beleza áspera e terrível, um mundo de preocupações e de reveses, sem riquezas nem conforto, mas iluminado pela alegria, o mundo das alturas do espírito humano. A Judith parecia que seu pequeno eu, trêmulo, era atirado de um lado para o outro. Ela não queria escolher nem o universo da direita, nem o da esquerda, mas se contraía de temor diante da terrível janela do meio. E, entretanto, era ela quem deveria escolher. Era aquele mundo que pertencia. A força e a coragem que nela residiam
Dirigiram-na para aquele lado. Deu um passo na calçada e fixou com o olhar a montanha purpurina que se destacava contra o céu tempestuoso. Então, sua alma foi tomada e retida. Ela sentiu como se o fogo saísse dela mesma e o mundo ao seu redor sussurrou. Hey, alô, Judy? Uma mão tocava-lhe o braço. Ela se voltou e viu Charles, o rapaz perfeito de quem era noiva. Apoiou-se nele, feliz que estivesse ali naquele momento em que a calçada parecia girar em torno dela e Regent Street tinha um aspecto movediço, como de um tremor de terra. Esse quadro, murmurou ela, com voz insegura, aquele que tem o aspecto de uma janela, o do meio, olha-o. Charles olhou e viu a pintura habitual, convencional, representando uma montanha em tonalidades cruas de cor púrpura, com lariços de um verde agressivo no primeiro plano. Estava em uma moldura dourada, evidentemente de péssimo gosto. Por Deus! Charles exclamou. É uma coisa horrível. Horrível? Judy perguntou. E ela olhou de novo. Sim, o quadro parecia feio. Era banal e vulgar, e todavia, um momento antes, parecera-lhe maravilhosamente atraente, a ponto de encher todo o seu horizonte. Como explicar aquilo? O que sucedera? Charles, disse ela, devo estar maluca. Charles examinou-a. Estava pálida sob a pintura e havia pequenas gotas de suor em sua fronte. Essa maldita gripe, disse Charles. Tomou-a pela cintura e conduziu-a a um táxi. Um aperitivo e um bom almoço, eis o que te fará bem, disse, auxiliando-a a subir no carro. Esse baile da noite passada, eu te disse para não ires, mas és teimosa. No táxi, enquanto ele a reprovava, Judy abandonou a cabeça em seu ombro. Charles tinha um caráter tão bom quanto o de um coelho e era plácido como um mocho. Tinha uma maneira muito particular de se mostrar zangado e sua reprovação parecia antes um acalento tranquilizador. Estava realmente muito gentil, tão gentil que chegava a ser difícil render-lhe justiça. Era um bonito rapaz, fresco e rosado, afável e distinto. Era rico e oficial de um regimento de elite. Não tinha muita inteligência, mas seu bigode era soberbo e suas roupas impecáveis. Talvez tivesse alguma inclinação para a obesidade e sua silhueta, já bem cheia em carne e com algumas partes algo retundas, fazia pensar se um dia não viria a tornar-se provavelmente um comandante assaz volumoso. Em toda a sua vida ele jamais cometera um ato que o desabonasse ou pronunciado uma palavra menos digna. Seus pensamentos, quando os tinha, eram de uma simplicidade infantil. De todos os pontos de vista, seria um marido perfeito. Judy o havia compreendido quando o encontrara pela primeira vez à idade de 8 anos. Tomara aquela intenção e havia feito o propósito, no curso dos anos seguintes, de ser dócil e obediente aos seus menores desejos e de obrigá-lo a adorar todos os seus caprichos. Charles, disse ela, quando tirares a tua licença, tomaremos o carro e com papai e mamãe iremos à Escócia. Mas nós deveríamos ir a Bournemouth, objetou ele. Mudei de ideia. Iremos à Escócia. É preciso que viajemos para lá. Eu tenho sangue escocês em minhas veias e nunca fui àquela região. É uma estupidez. Charles suspirou. Ele amava Bournemouth. A alimentação era excelente, o sol morno e podia-se praticar a equitação na floresta. A Escócia não o interessava. Ali fazia frio, chovia e as pessoas estavam constantemente molhadas
e ele não apreciava a pesca. Julgas que seja necessário? Perguntou. Sim, Judy respondeu, erguendo o queixo. Presumo que tua mãe e teu pai não irão gostar da história, como de hábito. Eles têm uma fraqueza por Bournemouth. Iremos à Escócia, disse Judy em voz lenta e distinta. Quando Judy falava lentamente e articulando bem as sílabas, nada mais havia a ser discutido. Charles capitulou. Todos capitularam. Charles obteve facilmente umas férias prolongadas. Seu regimento trabalhara tanto para se tornar de elite que restava pouca coisa a fazer. As autoridades julgaram que seus oficiais tinham necessidade de um período de repouso prolongado para retornar aos esforços. Assim, pois, Charles estaria livre todo o verão. Sir James e Lady Cameron, os pais de Judy, e seus suporta-maluquices, protestaram amargamente a ideia de não irem a Bournemouth. Porém, ela os manobrou com tanta firmeza que terminaram por aceitar, em tempo devido, tudo quanto ela desejava. Judy, que parecia ter se tornado, temporariamente esperava-se, completamente maluca, pusera um pequeno anúncio nos jornais perguntando se alguém estava disposto a alugar durante 10 semanas nas montanhas da Escócia uma casa de onde se pudesse ver uma montanha, um lago e um bosque de lariços. É um anúncio insensato, gemeu Lady Cameron, e para respondê-lo só mesmo um louco tão louco quanto tu mesma. Se existe alguma parte, uma casa com um bosque de lariços, aquela montanha e o lago, teremos uma resposta, declarou-lhe Judy. Que montanha? Que bosque? E que lago? Perguntou Lady Cameron, com irritação. Eu os vi em um quadro e tenho que encontrá-los ou morrer. Sou eu que tu vais matar, lamentou-se a mãe, mas vai perguntar a teu pai se ele deseja morangos em conserva para o almoço ou se prefere, usando o bom senso, o ruibarbo. Judy obedeceu e, passando pela antecâmara, percebeu que atiraram o segundo correio do dia na caixa de cartas. Tomou-o. Havia uma conta de eletricidade, um catálogo da Woolslands, um prospecto de um senhor que oferecia emprestar dinheiro simplesmente, assegurava por razões filantrópicas, e um grande envelope azul, trazendo selos da Escócia, endereçado a Sir James. A caligrafia era estranha, nítida e angulosa. Judy permaneceu na antecâmara, de pé, com o coração batendo, com a carta nas mãos. Olhava a letra. Esta demonstrava caráter, vigor nas maiúsculas e delicadeza nas minúsculas, mas revelava algo de estranho e contraditório, de muito pessoal, e lhe pareceu que uma voz lhe falava. Abriu o envelope. A carta era destinada a seu pai, mas Judy sentia que ela era sua. No interior encontravam-se breves palavras em uma meia folha de papel que trazia por timbre Glenswillig e era assinado por MacDonald. Glenswillig dizia: era uma antiga mansão em um vale isolado das Highlands. Dava para uma montanha, um lago e um bosque de lariços, mas, acrescentava o autor não sem uma ponta de humor, aquele era o caso de muitas casas na Escócia. Estava para ser alugada por um preço moderado. O local era propício à pesca e a assinatura I.C. MacDonald não indicava se tratava-se de um homem ou de uma mulher, mas considerando-se a ausência de informes essenciais na carta, ficava claro que só podia ser um homem. Por outro lado, a voz que Judy julgara ter ouvido
era a voz de um homem. Ela se precipitou com a carta em direção a seu pai e se esqueceu completamente de lhe falar sobre o ruibarbo. Houve em seguida toda uma série de atrasos que tornaram Judy quase louca. Sir James, que antes de se aposentar havia sido um magistrado de projeção, insistia em ter referências. Lady Cameron enviara mensagens veementes a Mr. Macdonald, no sentido de ser informada quanto às comodidades e materiais domésticos existentes, e apenas recebera respostas breves, onde enfatizava-se a excelência da pesca e a beleza da paisagem, porém nada do que ela indagara. Charles passava seus dias nas lojas comprando varas de pescaria e em seguida teve icterícia. Para coroar tudo, quando a viagem parecia preparada, Sarah, a cadelinha negra de Judy, acompanhou o menino do açougueiro e não foi mais vista durante 4 dias. Já era fins de junho quando se puseram a caminho e deixaram Londres no carro de Judy. Chovia, ventava, fazia frio a tal ponto que se creria estar em março. Todo o grupo, menos Judy, estava de um humor execrável. Charles, que se sentava ao lado dela, com o colarinho amassado, os cantos da boca caídos e um tom de pele que fazia lembrar um limão, mergulhado em silêncio, cogitava se não seria talvez de bom aviso, antes de se prender definitivamente pelos laços matrimoniais a Judy, acertar a situação e fazê-la ver gentilmente, porém com firmeza, que o homem deve ser a prerrogativa da autoridade e que, por outro lado, não seria humilhante para ela, pelo menos de vez em quando, oferecer alguma prova de submissão. Mas, antes mesmo que tivessem ultrapassado os subúrbios, já se sentia inapto no momento para envidar um tal esforço. Quanto a Sarah, que estava aninhada entre Judy e Charles, ela não se sentia bem. Durante sua fuga com o menino do açougue, comera montes de coisas que lhe tinham parecido muito agradáveis no momento, mas que já não eram tanto em seguida. E o mal-estar durava mais tempo do que o bem-estar. Tivera a esperança de não se sentir mal no carro, pois, conforme a experiência anterior, sabia que, se algo ocorresse, ralhariam com ela. Assim sendo, abaixou suas negras e sedosas pálpebras sobre os belos olhos castanhos e tentou dormir, esperando que a indisposição passasse. Sir James e Lady Cameron, enrolados em suas mantas na parte traseira do carro, suportavam o frio com resignação. Aliás, Sir James era um homem paciente e amável, embora o uso do monóculo lhe desse uma expressão de constante desaprovação relativamente a tudo e a todos. Ganhara o nome na magistratura graças ao seu espírito decidido e lesto e o vigor com que conduzia os debates, mas em sua casa julgara de bom alvitre mostrar-se doce e acessível. Lady Cameron era do tipo de mulher em relação à qual era preferível agir assim. Ela o amava ternamente, mas acreditava firmemente nas prerrogativas que lhe conferiam o seu carinho e a necessidade de conduzir o esposo com mão de ferro. De certa feita, quando ocorreu a Charles acordar às 2h da manhã com uma indigestão, ele se perguntou se Judy, em tais condições, não seria uma mulher tão fria quanto sua mãe, esperando com fervor que esse não fosse o caso. Embora estivesse acostumado a ver Judy fazer o que desejasse de sua mãe, sempre tão rigorosa, ainda não lhe ocorrera que, das duas mulheres,
Era a mais jovem quem possuía o caráter mais forte. Judge, desde a mais tenra idade, fora sempre tão suave quanto veludo, mas aqueles que a observassem com perspicácia constatariam nela a rigidez do aço. Não havia nada que sugerisse o aço em Judge. Enquanto eles progrediam na estrada, a menos que fosse o aço levado à incandescência. Ela estava irradiando alegria. Charles, contemplando-a, pensava em toda uma série de coisas esfuziantes e mornas: o brilho das laranjas, as peras douradas, as rubras cerejas. Seu casaco de tweed castanho dourado, aberto no pescoço, deixava ver a echarpe cor de tijolo. Havia uma pequena pluma amarela em seu chapéu marrom. As maçãs de seu rosto estavam coradas e seus olhos brilhantes. As mechas de seus cabelos soltos sobre os ombros tinham inesperados reflexos dourados. — Tu te sentes feliz, Judy? Perguntou-lhe gentilmente. — Sim, ela murmurou, e deixou escapar um suspiro de bem-estar. Seus olhares se cruzaram por um instante, porém ele sentiu uma pontada no peito, verificando que ela o fitava sem todavia o ver. Estavam separados um do outro por qualquer coisa invisível, mas o quê? Charles teve de súbito um desagradável pressentimento, o que o faz arrepiar-se e abotoar o sobretudo. — Que tempo horrível! Exclamou ele. — Deplorável! Fez-se ouvir às suas costas a voz de Lady Cameron. — E pensar-se que provavelmente o sol está lindo em Bournemouth. — Não acredito, minha querida, disse-lhe gentilmente Sir James. O Time publicou que uma série de massas frias se aproximam, vindas da Islândia. Alguém se lembrou de trazer o vaporizador que estava na prateleira do banheiro? Disse Lady Cameron em voz morna, e ela espirrou. Judge parecia esquecida da presença de seus companheiros. Estava mergulhada em uma benéfica emoção, muito embora no centro desse mesmo deslumbramento houvesse um pequeno espinho de temor que, entretanto, servia apenas para aumentar a plenitude de seus sentimentos. Enquanto o dia ia passando e eles iam se distanciando cada vez mais de Londres, ela tinha a impressão de que seu automóvel era um barco, no qual ela navegava por mares desconhecidos e ignorava onde iriam ancorar. Nas Ilhas Afortunadas? Na utopia? Em um país secreto e ignorado? Na pátria da aventura e do romanesco? Onde quer que chegasse, ela se sentiria feliz. O céu borrascoso e a chuva não a aborreciam. Estava, pelo contrário, em sintonia com seus sentimentos. Um sol morno e uma paisagem clara e seca não se harmonizariam com a música que morava em seu coração, nem com as pulsações de seu sangue nas artérias, enquanto que, pelo contrário, o tumulto da tempestade a arrebatava e sua própria música primitiva e selvagem lembrava a própria sinfonia do mar, que ela amava. Não vá embora, continue com a gente, a história continua.